Mas aí está, como atualização, desculpem mais uma vez este testemunho pessoal, mas certamente que ajuda a entender também esta narrativa de Marcos, com Jesus protagonista, e ajuda a entender também até o meu ministério presbiteral na Igreja para o mundo. Na Igreja para o mundo. Não na Igreja para a Igreja, mas na Igreja para o mundo. E se tenho a missão estricta, o imperativo moral, o imperativo ético de, como presbítero, de evangelizar, eu também tenho de evangelizar no interior da Igreja. E é o mais difícil. Evangelizar no interior da Igreja. Como Jesus, no interior do judaísmo, está a evangelizar, a dar a boa notícia de Deus. Acontece que a boa notícia de Deus que Jesus está a anunciar está nos antípodas do Deus do institucional judaico, no caso agora católico, do institucional eclesiástico católico romano. Está no antípoda. Porquê? Porque o Deus do institucional eclesiástico católico romano é um ídolo. Um falso Deus. Inimigo de Deus, Criador, do Deus que se revela em Jesus. Opositor a ele. E, portanto, está bem Jesus. Apresenta, revela Deus que não coincide, está nos antípodas do Deus do institucional judaico. E então, na sinagoga, fez isso na sinagoga de Cafarnaum. Logo a primeira vez que entrou numa sinagoga, ao iniciar a sua missão, no ano 28. Ali, ano 28. Meados do ano 28, quando isto está a acontecer. E, em Cafarnaum. E vai durar até abril do ano 30, em que é assassinado na cruz. E aqui o chefe da sinagoga, que representa o institucional judaico, religioso judaico, a lei de Moisés, o templo de Jerusalém. Aqui o institucional judaico está representado por este chefe da sinagoga que fica sem nome, que está como representante de todos, do coletivo, daquele coletivo institucional. E dá este grito, como o meu chefe de capelães de Lisboa foi lá e quando percebe a minha determinação de levar por diante a missão de anunciar o Evangelho mesmo na guerra colonial, a história veio dar razão, a guerra era injusta e portanto teve de acabar, porque os povos tinham direito à sua autonomia e independência, é claro, mas isso era óbvio. Só que era óbvio, mas o institucional católico romano não o dizia, pelo contrário, tinha feito uma concordata com o regime a dizer que aquela era uma cruzada, uma guerra santa. E por isso é que mandava para lá os padres, para canonizarem a guerra colonial perversa. Eu não estou contra os militares que fizeram a guerra, porque foram todos formatados para isso. Felizmente eu, embora tenha frequentado durante 5 semanas um curso de capelães militares em Lisboa, numa academia militar, antes de ir, não conseguiram formatar-me. Porque eu já conhecia Jesus, estava a conhecer Jesus e a desenvolver-se o conhecimento de Jesus em mim e o Espírito de Jesus em mim. E eu a dar-lhe entrada. Pois, todo contente, a libertar-me de dentro para fora, a soltar-me de dentro para fora. E então, neste caso, aqui é o chefe da sinagoga que representa o institucional religioso judaico. Naquele meu caso, no meu testemunho que lhes dei, é o meu chefe de capelães militares que vai e que grita também. E começou por dizer coisas boas para depois vir a facada final. Mas eu estava atento. Eu disse, não. Já não tinha ingenuidade.
felizmente, aliás, o presbítero quer dizer um homem, um ser humano que atingiu a sua maturidade. A palavra presbítero quer dizer alguém na sua maturidade. Digamos, com a maturidade de uma pessoa de idade. Claro que essa maturidade ainda se desenvolve à medida que a gente avança, mas quando já a tem logo em semente e depois não cai, abafa, pelo contrário, sempre lhe dá a oportunidade de se desenvolver para fora, vejam onde isso vai, onde isso leva. Estão a gritar aqui a Jesus, contra Jesus, como o meu chefe capelão gritou contra mim, lá em Mansoura. E diz que tens a ver connosco Jesus de Nazaré. Cá está, Jesus de Nazaré. Ele já sabe que ele é de Nazaré. E se é de Nazaré, devia ser um tipo assim, também, digamos, na linha violenta contra o Império Romano e tal. Portanto, alguém que ia dar força ao institucional judaico. De Nazaré havia a fama de que ali havia levantamentos contra os romanos e tal. Na adolescência de Jesus, ele na cidade de Cefres, ficava ali a uns 12, 15 km de Nazaré, terá assistido à crucifixão de 2000 camponeses que se haviam rebelado. Uma pequena rebelião a exigir direitos, os mínimos direitos, os mais elementares direitos que estavam a roubar, que eles não podiam suportar tantos impostos e morriam todos. Miséria. E houve assim uma espécie de manifestação ordeira, mais ou menos ordeira, não era com armas, era assim. Foram crucificados 2000 na juventude de Jesus, adolescência e juventude. Portanto, é sinal, não era que eles fossem rebeldes, tinham era fome. Os camponeses viviam numa situação de miséria absolutamente imerecida e esmagadora, destruidora. E Jesus também é um camponês, conhece bem essa realidade por dentro, na pele, na carne. E então, este chefe, bem de Nazaré, vai ser alguém que está a dar força, ainda mais, aliado ao nosso institucional judaico contra o Império, para depois fazer o Império Judaico, claro. Isso é o que Jesus percebe. Jesus não quer, não pode haver humanidade, sociedade humana, com impérios, com poderes, não pode. Onde houver poderes, há sempre opressão e há sempre exploração. Há sempre castração do ser humano. E por isso que tens a ver connosco, Jesus de Nazaré, viestes para nos perder, para nos arruinar. Quer dizer, se és de Nazaré, parece que devias vir dar mais força ao nosso projeto judaico, de poder judaico, ao nosso institucional, devias-te aliar a nós, e até tens capacidades para isso, devias ser um dos nossos, vieste para nos arruinar. E depois diz um insulto: sei quem tu és, o Santo de Deus. É um insulto para Jesus. Enganou-se, não sabia, estava enganado. Não é o Santo de Deus. Se dissesse eu sei que tu és o plenamente humano, tinha acertado. O Santo de Deus não. Isso é um insulto. Está a dizer que tu tens capacidades para seres o chefe do judaísmo contra os poderes, contra o império. Que era a concepção Santo de Deus, quer dizer, remete para David, casa real de David, o novo David, agora contra o Império Romano, para implantar finalmente o Império Judaico e submeter todos os outros povos. Era trocar império por império. E que é isso que querem, que esperavam do chamado Messias, Santo de Deus. Isto é um insulto a Jesus. Porque Jesus é tudo menos isso. É ser humano, pleno e integral. Mais nada. Portanto, aqui, sei quem tu és, enganou-se. Disse a ideologia.
Não disse a realidade. Já está.